Olá, sou o professor Bruno de Oliveira Monteiro, do INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações. Atualmente ministro da disciplina de Eletrônica Digital 1. Nesse capítulo abordaremos sobre funções e porta-lógicas, onde daremos continuidade à nossa aula anterior. Abordaremos sobre expressões booleanas e circuitos lógicos. Lembrando que esse material é um material complementar aos nossos estudos, porém é fundamental que vocês assistam às aulas e façam todos os exercícios que nós estamos propondo em sala de aula. Expressões booleanas e circuitos lógicos. Todo circuito lógico é formado a partir da interconexão das portas lógicas básicas, ou seja, aquelas portas lógicas que nós apresentamos anteriormente, elas é que formam um circuito lógico. É possível representar um circuito lógico de forma algébrica através das suas expressões booleanas, igual nós apresentamos anteriormente. A e B, A vezes B, A mais B, representando a porta OU, e assim vai. Então, reparem só nesse exemplo abaixo, onde eu tenho uma porta E e uma porta OU. Eu tenho aqui uma porta E, que é A e B, é o meu S1, é a minha saída S1, e eu tenho a minha saída S2, sendo S1 mais C. Ou seja, o S1 aqui, entrando aqui, nesse ponto, e eu tenho C entrando nesse ponto. E aí eu tenho entrando numa porta OU. Então eu tenho A e B ou C. Perfeito? Essa forma de representação é de forma algébrica. Essa forma através de um circuito lógico. Exemplo, olha lá. Eu tenho aqui uma porta OU, então eu represento isso de uma forma A mais B. Eu tenho aqui uma porta OU com as entradas C e D, e aí na saída dela eu tenho C mais D. E na saída S, o que eu tenho? A mais B e C mais D. Olha lá. A mais B e C mais D. Perfeito? Então, através de um circuito lógico, eu posso representar uma expressão booleana. Façam esses exercícios aí e comparem as respostas aí abaixo. Exercício A, tem aqui a resposta. Tentem fazer o exercício sem ver a resposta. Depois vocês façam a verificação. Exercício B e o exercício C. Expressões booleanas e circuitos lógicos. Circuitos lógicos obtidos de expressões booleanas. Então, agora eu tenho uma expressão booleana e eu vou montar o circuito lógico. Então, de maneira análoga ao que utilizamos para obter a expressão booleana, que um circuito lógico executa, podemos desenhar um circuito lógico que executa a expressão booleana. Então, o circuito que representa a expressão booleana A mais B e C e B mais D, qual que é? Eu pego a primeira porta lógica, representada por uma porta U, então A ou B, ok? Desenho ela aqui. Eu tenho uma segunda que eu posso representar, chamar essa aqui de S2, e eu posso representar por B ou D, ok? E eu posso chamar um S, que seria o S1 e o C e o S2, Perfeito? E eu posso juntar tudo. Fazer isso aqui, S1 está aqui, olha lá, S2 está aqui e o C está aqui. Ok? Olha como é que fica o circuito. Está aí. Então, utilizando uma expressão booleana, eu represento uma expressão booleana utilizando um circuito lógico. O exemplo abaixo. Qual é o circuito que representa a expressão booleana? Então, posso dividir, pegar aqui e chamar de S1, montar o circuito usando uma porta E, pego aqui S2 usando uma porta U por causa do símbolo, o símbolo, e posso pegar S2 e C, olha a porta E aqui, e eu posso pegar o S3 e somar com S1 e chamar tudo isso aqui de S. Olha como é que fica o meu circuito. Aqui eu tenho o S1,
que é isso daqui, ó. Eu tenho aqui o meu S2, que é exatamente isso daqui, ó. Meu S3, que é o S2 e o C, e o meu S, que nada mais é do que o meu S1 ou S3. Perfeito? Circuito que representa a expressão booleana abaixo. Olha lá, chamei de S1, S2, S3 e S. Olha lá, S1 é a porta A invertida. Percebe aqui, olha, de onde eu estou tirando A, ó. Do A invertido, A barrado, tá? Ou B invertido, tá vendo a barra aqui, ó, representando que ela está invertida. Toda essa expressão está invertida, tá? Ó, a barra dela aqui, ó. Perfeito? Então voltem o exercício anteriormente, tente fazer e depois verifique o exercício aí. Façam esses exercícios aí. Verifique se você consegue montar o circuito lógico que representa cada uma dessas expressões booleanas abaixo, tá? Caso tenha alguma dúvida, me pergunte em sala de aula. Outra forma, através da tabela da verdade obtida de expressões booleanas. Ou seja, eu tenho uma expressão booleana e eu posso retirar a tabela da verdade que representa ela. Então, como é que eu faço? Pego aqui e faço uma leitura de quais variáveis eu tenho. Eu tenho aqui quantas variáveis? A, B e C. Então, eu monto uma tabela da verdade com as 3 variáveis. Lembrando, 2 elevado a 3, 8. Então, eu vou ter 8 possíveis combinações. Tá? E aí, isso vai ser a minha entrada, de um lado a minha entrada. Do outro lado, eu começo a montar a minha saída para montar o meu S. Então, eu vou particionar essa expressão. Então, eu vou chamar isso aqui de S1, que é a A ou B, e vou colocar aqui do lado, ó, S1, A ou B. Então, eu vou fazendo um a um. Ó. Se o A é 0 ou o B é 0, saída 0. 0 ou 0, 0. 0 ou 1, 1. 0 ou 1, 1. E assim vai, um a um. Tá? Depois eu vou chamar essa expressão, parte da expressão de S2, e vou montar ela aqui do lado. B ou EC barrado, então, ó, 0, E0, 0, barrado 1. Perfeito, tá vendo? Aqui. 0, E1, 0, barrado 1. Olha lá. Vou fazendo isso um a um. Olha essa aqui, expressão aqui, ó. 1, E1, 1, barrado 0. Tudo bem? E agora o que é o S? Nada mais é do que S1, olha aqui, e S2. Então eu pego esse valor e esse e monto o S aqui do lado. Tá? Olha lá. Tá? Então eu tenho aqui 0 e 1, 0. E vou montando. Então, no final das contas, eu tenho a minha tabela da verdade, que representa isso daqui tudo. Tá? Tentem montar a tabela da verdade que representa cada expressão booleana abaixo. Vamos fazer o mesmo exercício, porém montando agora a tabela da verdade que representa cada uma das expressões. Mais uma vez, tendo dúvida, me procure em sala de aula para que a gente possa sanar suas dúvidas. Tá? Próximo passo. Expressões booleanas a partir da tabela da verdade. Então, de maneira análoga ao que utilizamos para obter o circuito lógico, podemos agora montar a expressão booleana através da tabela da verdade. Então, agora eu tenho a tabela da verdade, tá? E eu tenho o que representa o S, ou seja, 0. Eu tenho A igual a 0, B igual a 0, a minha saída é 1. Qual é o circuito que representa isso, que faz isso ocorrer? Tá? Que faz ocorrer essa tabela da verdade. Então, eu pego exatamente aonde eu tenho os pontos em que a condição S é verdadeira, ou seja, S é igual a 1, e retiro, olha lá, S é igual a 1 aí. E o que me diz as entradas? O A tem que estar barrado e o B tem que estar barrado. Qual é o próximo ponto que o S é igual a 1? Ó, o que me diz ela? O A é 1 e o B barrado. Tá?
próximo? A1 e B1. Tá? Então, o S é verdadeiro quando? Nessa situação, ou nessa situação, ou nessa situação, ou uma, ou a outra, ou a outra. Então, qual é a expressão que representa? A barrado e B barrado, ou A e B barrado, ou A e B. Ok? Então, peguem a tabela da verdade, exercício mais uma vez. Tá? Exercício A, uma tabela da verdade com 3 variáveis de entrada, e o exercício B, uma tabela da verdade com 4 variáveis de entrada. Montem o circuito que representa ela. Ok? Usando a tabela da verdade, prove, então, as identidades relacionadas a seguir. Ou seja, monte uma tabela da verdade de A barrado e B barrado e monte essa outra, A e B barrado. Vocês vão reparar que isso é diferente disso. Ok? Olha lá. A e B. Vamos mostrar aqui, ó. A barrado e B barrado. Olha o resultado que dá. Tá? Se A é 0 e B é 0, A barrado é 1 e B barrado é 1. Então vai ficar 1 e 1, 1. Tá? Então aqui tem a tabela da verdade. A saída é S. Se a saída S for A barrado e B barrado, o resultado é esse daqui. E se eu tiver A e B barrado, olha o resultado. É completamente contrário. Então, gente, tomem muito cuidado. Isso daqui, ó, é diferente disso daqui. Perfeito? Tomem cuidado com esse erro conceitual. A mesma coisa, ó, A barrado mais B barrado é igual a essa tabela daqui. Tá? E qual é o resultado de A mais B barrado? Olha lá, é completamente diferente. Então, tome muito cuidado. Mas eu posso chegar à conclusão que isso daqui é igual, ó. Tá? E que isso daqui é igual a isso daqui, ó. É onde nós vamos também fazer uma outra comparação. Tá? E chegar a um outro teorema que nas próximas aulas nós vamos abordar, que é o teorema de De Morgan. Tá? Então eu tenho aqui, ó, A ou B invertido, tá? É igual a A barrado e B barrado. Eu também posso dizer que A e B invertido é igual a A invertido ou B invertido, que é exatamente essas duas comparações. É essa daqui do meio com essas duas da ponta aqui. Tudo bem? Pessoal, bons estudos para vocês e não deixe de fazer todos os exercícios propostos em sala de aula. Tá?